Bom, é assim, você sabe que o futebol ele passa pela semana de trabalho, né? E aí para você montar uma equipe, ela não é somente aquilo que nós queremos ou aquilo que o treinador quer. Primeiro você tem várias situações, a física, tática, opções psicológicas, são várias coisas que você trabalha para você colocar um 11 dentro de campo. E claro que todos nós gostaríamos, quem que não gostaria, qual é a equipe, a nossa principalmente, de ter um Gabriel em campo. Mas vocês viram que ele acabou até sentindo, é um jogador assim que talvez, né, pela necessidade, nós gostaríamos, e a gente queria usar ele bem fisicamente, inteiro, fazer um segundo tempo assim, dando qualidade. Infelizmente ele acabou novamente sentindo, né? Tanto é que nós terminamos o jogo com um jogador a menos e quase que compromete todo o trabalho. Nós perdemos o Blade, né? É um jogador que fazia uma trinca, né, por dentro de jogadores que nós gostaríamos de usar, e nós perdemos esse atleta também. Então nós procuramos fazer uma dupla de volante, a gente acabou mudando, né, uma configuração, e a gente tentou colocar dois jogadores mais fortes em termos agudos, né, que era o Iago e o Gênison, e com dois meias por dentro trabalhando, que são o Lima e o próprio Adeilson, né? Então são jogadores que a gente tentou fazer uma configuração, porque a gente sabe e nós todos sabíamos que a Tombense ela joga com muitos jogadores pelo meio, são jogadores que vêm da beirada para dentro. Numericamente a gente tentou equiparar para poder jogar contra a Tombense. Sabíamos que seria um jogo extremamente difícil, como foi. Queria que você falasse um pouquinho de três jogadores em específico. Primeiro, o Matheus Rocha, muito bem defensivamente, ofensivamente, atacava muito bem ali as beiradas da equipe da Tombense. Segundo, do Adeilson, que fez um gol, deu uma cabeçada que parecia um chute, né? Foi realmente uma pedrada. E também falasse do Iago, que saiu sentindo, foi direto para o vestiário com andor na lombar. Pois é, mais um atleta, né, que acabou sentindo. O Iago, né, já praticamente nós tentamos fazer com que ele voltasse para não ter tantas substituições. A gente já estava fazendo uma, né, e acabamos, ele não teve condição de fazer o 100%, principalmente no segundo tempo. E o Matheus é um jogador assim que fisicamente a gente tem sentido ele muito bem, evoluindo, como você acabou de falar. E são jogadores rápidos, né? Intenso, e eu gosto de ter um time dessa maneira, que tenha mais intensidade, que tenha essa transição rápida, e o próprio Adeilson acabou sendo esse jogador, né? O jogador que trabalhou mais próximo do Gênison, né? É um jogador que tem velocidade, é um jogador que nós acompanhamos, tem também, né? Feituras de gols nas equipes que acabou jogando, e um meia que a gente sabe que pode contar a hora que ele encosta mais, jogador de mais velocidade. E a gente precisa ter isso mais, né, inserido na nossa equipe, que é essa velocidade que a gente está precisando que tenha. Nós montamos uma estrutura do meio para trás bem postada, mas a gente precisa essa transição com mais velocidade. Eu queria que você falasse sobre a sua orientação no segundo tempo, porque eu percebi muito você pedindo para o time sair de trás. O time tinha recuado muito, principalmente a partir dos 20 minutos ali do segundo tempo. Queria saber primeiro se isso é um instinto da equipe, porque está conseguindo um resultado em casa, e como é que você consegue corrigir isso também, porque eu te percebi bastante agitado ali no último momento ali do segundo tempo, querendo que o time saísse de trás. Bom, primeiramente é tentar jogar junto com a equipe, né? A equipe precisa que a gente esteja ali ativamente trabalhando, e a gente não podia colocar a nossa defensiva lá atrás, a nossa linha, porque a equipe do Tombense chega muito bem pelos lados do campo, né? Com o Pedro e o Emerson, né? São jogadores que a gente já conhece, já trabalhamos, e a gente sabe o potencial, né, de estar chegando ali, né, no fundo. E quanto mais próximo a sua linha está mais próxima do gol, você tem principalmente jogadores, quando você tem uma
referência na área, como é o caso do Igor, cada cabeceio se torna mais perigoso. Então a gente queria que a gente tivesse adiantado, porque a nossa equipe ela tem uma característica aqui, que é de marcar mais à frente, tomar a bola mais à frente. Isso a gente tem trabalhado muito para que ela possa acontecer. E como eu disse, né? Quanto mais você marcar distante do seu gol, você rouba a bola também mais próximo do gol do adversário. Basicamente é isso. Uma pergunta em relação ao Alisson. Na partida passada contra o CSA, a gente tomou conhecimento, né, mais à frente em relação à questão do Santiago, que ele não estaria 100% para hoje, que muito provavelmente no máximo seria relacionado e entraria por poucos instantes. E em relação ao Pedro Felipe, a gente imaginava também que ele não seria titular. Então, imaginávamos que o Alisson seria um possível titular hoje nesta partida. O senhor optou por 2 volantes de mais pegada e o Lima, que é um volante que chega assim como o Adeilson. Queria que o senhor explicasse essa opção do Alisson não ter começado hoje e essa opção pelos 4 homens de meio. Olha, só para, assim, primeiro que nós vamos lá. O Lima e o Adeilson sempre jogaram nas equipes deles como meias, né? E hoje praticamente nós tentamos fazer com que isso tivesse também. São jogadores, né, com posicionamento diferente às vezes do Alisson, e nós precisamos de ter esse combate ou igualdade no meio do adversário. São opções e eu acredito que assim o torcedor tem entendido, tem visto. O Alisson tem trabalhado também, sempre buscando o seu espaço. A gente só tem que falar por esse lado positivo. E eu acredito que até certo ponto deu resultado, tanto é que nós conseguimos, né? Lógico que a gente não teve uma transição tão rápida, principalmente quando o Iago começou a sentir na reta final ali do primeiro tempo, e nós podemos melhorar isso. Claro que são jogadores como a gente aconteceu, e depois o Alisson acabou entrando. Eu acredito assim, a contribuição dele tem sido boa e tem tido um entendimento. Eu acredito que isso tem feito com que o ABC nessa retomada do segundo semestre aqui tem melhorado, e a gente espera que possa continuar melhorando ainda mais.